Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Louvado seja Deus, saudações a você, meu irmão, a você, minha irmã, que hoje nos acompanha nesse nosso programa Palavras do Coração. Que alegria nós nos encontrarmos novamente aqui, depois de alguns dias, um pouco distantes, nós não pudemos estar aqui, por via das circunstâncias, do ofício, sacerdotal e ao mesmo tempo da programação aqui da rádio. E hoje, com alegria, nos encontramos aqui, já neste mês de novembro, ainda no início do mês de novembro, para juntos partilharmos um pouco sobre a palavra de Deus, palavras do coração de Deus para os nossos corações. E nós estamos, como já dito, apenas no início do mês de novembro, este mês tão especial para a nossa igreja, um mês realmente que tem datas muito importantes, muito ricas para a nossa fé cristã. Em primeiro lugar, nós celebramos o Dia de Todos os Santos, uma solenidade. E neste dia nós celebramos não apenas todos os santos, digamos assim, a lista de todos os santos canonizados, mas nós celebramos a comunhão dos santos, um grande mistério da fé que nós professamos sempre no creio, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém, Então nós professamos esta fé na comunhão dos santos, e o Dia de Todos os Santos é para lembrarmos justamente que almejamos a santidade, que nós temos já santos no céu, contemplando a face de Deus, e também homens e mulheres fiéis, justos, que estão aguardando, almejando também se encontrar com Deus definitivamente no purgatório. Aqueles que fazem essa experiência de purificação. Então essa é a comunhão dos santos. Celebramos a solenidade de todos os santos, dizendo que nós buscamos a santidade, nós queremos ser santos, como Jesus mesmo nos provocou muitas vezes em seu evangelho. Sede santos, como o Pai do céu é santo, sede perfeitos, como o Pai é perfeito, sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Isso tudo são palavras do próprio Cristo para nós. Então, é este impulsionamento, para nós sermos santos. Jesus sempre nos provocou para isso. Então, a santidade podemos até dizer que é a nossa vocação primeira. Quando nós fomos criados
Quando nós fomos sonhados por Deus, Deus já esperava de nós, já nos chamava pelo nome e dizia: eu quero que tu sejas santo, porque eu quero que tu sejas meu, tu és meu, como nós vemos também na palavra de Deus. E se nós somos de Deus, nós somos santos, precisamos ser santos. E é tão interessante que nós chamamos a Deus de santo. Em toda a missa nós cantamos, né? Santo, 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 Senhor Deus do universo. Se nós chamamos a Deus, nosso Pai, de santo, de santíssimo, porque 3 vezes santo quer dizer santíssimo, é sinal de que nós precisamos ser santos também. Se nós chamamos a Deus de Pai, que é santo, se nós chamamos Jesus de irmão, nosso Redentor, nosso Salvador, de santo, bendito que vem em nome do Senhor, e se nós chamamos o Espírito Santo, dom de Deus que desce até nós, que habita em nós, de santificador, Deus só pode esperar de nós a santidade, não é verdade? E Ele nos ajuda nisso. Ele vem com a graça do Espírito Santo para nos santificar. Não é que Ele apenas pede para nós a santidade, mas Ele nos leva à santidade. Ele nos proporciona a vida de santidade com os seus dons, com os sacramentos da igreja, com a própria igreja, sacramento de salvação neste mundo. Então, é só nós buscarmos, nós precisamos lutar, nós precisamos buscar a santidade, porque ela está tão perto de nós e nós muitas vezes nos distanciamos e fugimos dela, mas ela sempre quer estar perto de nós. Celebramos dia 2 de novembro, dia de todos os fiéis defuntos, nossos irmãos falecidos, de modo especial aqueles que padecem no purgatório, as almas do purgatório. Neste dia 2 de novembro nós rezamos de modo muito particular pelas almas do purgatório. Buscamos lucrar indulgências plenárias para eles de modo todo especial. E nós celebramos também neste mês de novembro algumas memórias importantes para a nossa igreja. Não vou falar todas, mas acredito ser importante nós lembrarmos aqui de São Leão Magno, dia 10 de novembro, um grande santo, papa, doutor da igreja, um homem realmente fantástico nos escritos teológicos da igreja e que contribuiu muito nos inícios, nos primórdios, nos primeiros séculos da igreja. Nós celebramos neste mês também o dia de Santo Alberto Magno, um grande santo também. Sempre quando nós falamos Magno, nós falamos de santos que foram grandes, foram gigantes, né? Por isso Magno, né? Santo Alberto Magno também contribuiu muito para a fé da igreja, para solidificar a fé da nossa amada igreja em seu tempo. Nós celebramos neste mês o dia de Nossa Senhora do Rossio, não é verdade? A padroeira aqui da nossa comunidade do Rossio Grande, e nós iniciamos hoje a novena de Nossa Senhora do Rossio lá na comunidade. Então é um dia festivo. O povo do Rossio é muito festivo, muito festeiro, gosta bastante, de festa, e isso é uma qualidade, do nosso querido povo da comunidade do Rossio. Por isso louvemos a Deus por tantas iniciativas. Nós, acompanhando pelas redes sociais, vimos a iniciativa das novenas nas casas, essas visitas tão belas, tão importantes também, a visita nas casas, que fizeram alguns finais de semana, depois o revestimento com o manto, com a coroa. Então isso tudo mostra uma igreja dinâmica, uma igreja que realmente honra a sua padroeira de todo o coração, com todo o carinho e com todo o afeto de filhos. Somos todos filhos da Mãe de Deus, de modo particular Nossa Senhora do Rossio. Dia 15, então, celebraremos esta grande mulher, Mãe de Deus, Mãe Nossa, a Senhora
do Rossio. Nós celebraremos também a dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo, que fica lá em Roma, né? São Paulo fica fora dos muros de Roma, mas muito próximo lá também. No dia 9 de novembro, só voltando um pouquinho, nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, que também é lá em Roma. Então é importante a gente lembrar da dedicação dessas basílicas, mostrando que mais do que celebrar a dedicação de uma basílica, de uma estrutura, de uma igreja, nós lembramos de nós que somos igreja, somos esta estrutura viva, somos pedras vivas da igreja. A igreja somos nós. Nós que mantemos viva essa igreja. É claro que quem mantém viva, de fato, é Deus, é o Espírito Santo, é o Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, enquanto igreja militante, igreja terrestre, nós damos continuidade a essa história de salvação dentro da nossa igreja. Por isso, dedicamos também nós mesmos, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa psique, tudo que nós somos, nós dedicamos a Deus, nós consagramos a Deus. Então, quando celebramos a dedicação de uma igreja, nós também celebramos a nossa dedicação, a nossa consagração, todo o nosso ser colocado à disposição de Deus. No dia 21 de novembro nós celebraremos Cristo Rei. Por sinal, é o último domingo do ano litúrgico e também do tempo comum. Por isso sempre se completa o ano litúrgico com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É Ele que nos governa, que nos sustenta, como nós lemos na palavra, Atos dos Apóstolos, nele nós vivemos, nós nos movemos, nós somos, nós existimos nele. Então Ele é o Rei do Universo. E nós terminamos assim o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei. Então, para mostrar que Ele é o dono do tempo, do espaço, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. E nós também terminamos o ano litúrgico diferente do ano civil, justamente para mostrar que nós estamos em outra lógica, em outra dinâmica. Por mais que respeitemos o ano civil, nós levamos mais a sério o ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo kairós, o tempo da graça de Deus em nossa vida, que nos alcança sempre mais. E nós lembramos neste mês também a padroeira aqui da comunidade do Ervino, Santa Cecília, dia 22 de novembro, padroeira dos músicos, uma grande santa dos primeiros tempos da igreja. Nós celebramos também dia 25 de novembro, dia de Santa Catarina de Alexandria, padroeira do nosso estado, padroeira da comunidade do Rossio Pequeno, uma grande santa também dos primórdios da igreja, mártir, uma mulher de muita fé, que realmente derramou seu sangue por amor da igreja. E no final do mês, justamente no último dia do mês, nós celebramos o dia de Santo André, apóstolo, irmão de São Pedro, é um dos primeiros a serem chamados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um grande santo da igreja, por sinal, um dos primeiros seguidores, uma das colunas da igreja, com a graça de Deus. Então é um mês de muita alegria, de muita festa, é um mês também de rezarmos pelas almas do purgatório, de professarmos a nossa fé nas almas do purgatório, né, nesta purificação da nossa igreja, a igreja padecente, como uma grande esperança de salvação, porque nós morremos, mas não morremos santos. É difícil nós vermos um santo súbito, né? Pessoas que morrem em odor de santidade. A maioria das pessoas morrem com muitos pecados. Nós nos colocamos nesses números. Então nós precisamos de purificação. Por isso as almas do purgatório, esse momento,
esse purgatório mesmo, como dogma de fé, é uma grande esperança para nós contemplarmos a Deus com as vestes limpas, com o coração limpo, como nós cantávamos, quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso, quem sabe amar. Então é uma grande esperança esta purificação em nós. Então, meus irmãos, vamos assim prosseguirmos com o nosso programa, suplicando a Deus a sua bênção, a sua proteção, Ele que já está aqui no meio de nós, a Ele que sempre nos acompanha, que sempre nos sustenta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, antes de nós lermos a palavra, ouvirmos, meditarmos a palavra, o Evangelho que nós vamos meditar é o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos.
Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que palavra forte, que palavra ao mesmo tempo consoladora para nós que buscamos enxergar nosso Senhor Jesus Cristo nos mais necessitados, nos nossos irmãos e irmãs que precisam de nós, que esperam de nós um olhar caridoso, um olhar solidário, um estender a mão, um abraçar, um cuidar, a compaixão. Ser de fato missionários da misericórdia, que levam a misericórdia de Deus para tantos corações. E neste tempo que nós estamos vivendo de finados, lembrando dos fiéis falecidos, dos nossos irmãos que já nos precederam, que já estão na glória eterna ou que estão padecendo as almas do purgatório, uma grande esperança, um grande consolo para nós, pecadores. Nada melhor do que refletirmos sobre a nossa vida e vermos se de fato nós estamos abraçando o céu desde já. Eu sempre gosto de dizer isso, que o céu ele já está acessível a nós. Jesus, quando desceu à mansão dos mortos e ressuscitou, ele abriu o véu, as portas do paraíso. Aquele véu do templo que se rasgou de cima a baixo, como nós vemos no contexto da cena da crucifixão, nada mais é do que um sinal de que o céu se abre para os justos. Jesus, como primogênito, como o primeiro ressuscitado, nos abre as portas do paraíso e nos dá a graça da salvação. Esta é a redenção que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. A redenção é perdoar os nossos pecados, é nos purificar, é nos lavar todo inteiro do pecado e nos levar para o paraíso, que até então as portas estavam fechadas, porque Adão e Eva haviam pecado, foram expulsos do paraíso, foram expulsos, não porque Deus é maldoso, nada disso, mas porque eles pecaram, não tinha mais sentido, não tinha mais conexão a vida deles, e a busca pela santidade, a busca pelo paraíso, a vida no paraíso. E Jesus, quando ressuscita, e até é interessante, quando é confundido por Maria Madalena com um jardineiro, que o paraíso nada mais é do que o jardim do Éden. Quando Jesus é confundido como jardineiro, nós já voltamos para Gênesis e lembramos, Jesus está nos trazendo de volta para o paraíso, abrindo as portas do paraíso para todos nós. Veja que consolador, meus irmãos. Então o céu, o paraíso, já é acessível a nós. Como dizia São Filipe Neri, eu quero o paraíso, eu prefiro o paraíso. Ele cantava, ele dizia várias vezes, eu prefiro o paraíso.
Eu não quero esta vida de pecado, eu não quero esta vida de vícios, esta vida miserável. Eu quero uma vida mais cheia da graça de Deus, eu prefiro o paraíso. E nós precisamos dizer isso, meus irmãos, desde já. Eu prefiro o paraíso. O céu já é acessível a nós, nós que somos batizados, já somos chamados de filhos de Deus, já podemos dizer, papai, Abá, pai, como São Paulo diz aos romanos. E nós somos filhos deste Pai que tanto nos ama, que já nos dá a herança. São Paulo também nos diz, como filhos do Pai, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Porque o Filho único de Deus desceu até nós para nos dar a graça de sermos também filhos. Então Deus, Ele nos ama profundamente, nos dando a graça da abertura e do acesso ao paraíso para todos nós. Como não querer o paraíso? Como não almejar a santidade? Com tanto presente, com tanto dom, com tanta graça que Deus nos dá. O céu é graça. O céu é um presente de Deus. Mas como todo presente, nós podemos pegar, dizer obrigado e deixar no canto. Abandonar. Não quero esse presente. Não quero isso. Prefiro outras coisas. Prefiro o caminho do inferno. Muitas vezes nós fazemos isso. E por quê? Como que nós percebemos que nós optamos não pelo céu, mas pelo inferno? Com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com a nossa vida. Jesus foi muito claro no evangelho que nós ouvimos. Em primeiro lugar, ele diz que o Filho do Homem, no fim dos tempos, quando vier na sua glória, acompanhado dos anjos, estará no seu trono glorioso e lá irá separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas à direita, os cabritos à esquerda. O que isso significa, meus irmãos? As ovelhas são aquelas que ouvem a voz do pastor. Aquelas que caminham atrás do pastor, obedecem o pastor. Onde o pastor vai, ela vai também. Então é sinal de que os justos, aqueles que abraçaram esse presente que é o céu, caminham como uma ovelha atrás do pastor, sendo muito obediente, ouvindo a voz do pastor, fazendo o que o pastor quer que ela faça. Agora, os cabritos já são diferentes. Se nós formos ver, os cabritos eles são mais agressivos, mais agitados, são capazes de pular cerca e fazer baderna. Já são desobedientes. Não sabem ouvir a voz do pastor. Então, são os malditos. Os malditos, afastai-vos de mim, malditos, porque vocês não me ouviram, vocês não me obedeceram, vocês não levaram a sério este presente do céu que eu dei na mão de vocês. Então vejam, meus irmãos, o céu está muito perto de nós. Como diz a palavra sobre ela mesma, a palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Nós poderíamos dizer, o céu está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Porque a palavra de Deus não é palavra estéril, não é palavra sem sentido, não é tagarelice, mas é palavra de vida eterna. Palavras que não passam, como diz a nossa trilha sonora, né? Então vejam, meus irmãos, que tendo a palavra, ouvindo a palavra, aderindo à palavra, que nada mais é do que palavra de vida eterna, e também comungando de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia,
corpo, sangue, alma e divindade, o Cristo, pão vivo descido do céu, que nos antecipa o banquete celestial. Com tudo isso, nós já vamos abraçando o céu, nós já vamos nos configurando a homens e mulheres pertencentes à pátria celeste. Mais do que patriotas do Brasil, cidadãos desta cidade, nós somos patriotas do paraíso, nós somos cidadãos da cidade celeste, como diria Santo Agostinho, da cidade de Deus. Então, meus irmãos, é uma alegria para nós sabermos disso. Nós fazemos parte do céu e precisamos cuidar para não perder esse céu, esse presente, esse dom. Nós precisamos constantemente ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos constantemente dizer, como salmista, uma só coisa eu peço, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, contemplá-lo face a face, é dizer constantemente isso. Como dizia um salmo que nós cantávamos em finados, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes, onde nós viveremos plenamente, eternamente felizes, bem-aventurados. Então é dizer todo dia isso. É interessante que em algumas imagens de santos, se nós formos observar, nós veremos uma caveira no lado da imagem. Talvez até seja um pouco assustador quando vemos, nos deparamos, nossa, a imagem do santo tem uma caveira ali do lado. Mas eles tinham essa caveira perto deles, sempre com eles, para que eles nunca se esquecessem do que eles eram, do que eles iriam ser no cemitério, do que sobraria deles, e ao mesmo tempo de que eles deveriam buscar coisas superiores, coisas maiores. Buscai as coisas do alto, como diz São Paulo. Então nós não podemos perder de vista essa realidade escatológica do nosso fim que nada mais é do que um começo, de que não é quando nós simplesmente partiremos, mas é de fato de quando nós chegaremos à nossa meta, que é o céu. Como diz São Paulo também, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Só me resta agora a coroa da glória. Então, quando nós já temos esta realidade do céu bem presente na nossa vida, nas nossas atitudes, na nossa vida de caridade, contemplando os nossos irmãos, abraçando, sendo solidário, vinde benditos do meu Pai, porque tu deste assistência, tu alimentaste os famintos, deste pão a quem tem fome e água, aquilo que é necessário para beber para quem tem sede, né? Vestistes o nu, também desse a acolhida ao estrangeiro, visitaste os doentes, visitaste os presos. Quando nós vamos abraçando este céu aqui na terra, com as nossas atitudes, com a nossa caridade, nós não iremos ter medo da morte, não iremos ter medo de fazer essa experiência que nada mais é do que uma passagem, uma Páscoa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus já passou isso por nós. Jesus já traçou esse caminho de vida neste mundo e morte para a ressurreição. Ele morreu para ressuscitar. Ele já seguiu esse caminho para que nós pudéssemos seguir, traçar esses mesmos passos da caridade, do amor ao próximo, do amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo por causa de Deus, a fim de que um dia morramos para ressuscitar. Jesus, ele diz, numa passagem do Evangelho, lá na ocasião da ressurreição de Lázaro,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. É interessante que Jesus, ele inverte as palavras. Talvez nós poderíamos dizer, Jesus deveria dizer, eu sou a vida e a ressurreição. Porque nós vivemos e depois vamos morrer para ressuscitar. Mas na verdade Jesus propositalmente ele inverte essas palavras para nos ensinar que a vida definitiva é depois da ressurreição. É lá, a vida eterna, a vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, em abundância, que é esta vida do céu. Entende? Então eu sou a ressurreição e a vida. Mas é preciso que nós nos comprometamos com este céu aqui na terra. Nós almejamos que Deus enxugue nossas lágrimas quando Ele virá lá do céu, como é uma promessa bíblica para nós. Enxugará nossas lágrimas quando vier lá do céu. Mas quando nós enxugamos as lágrimas dos nossos irmãos, quando sabemos consolar, quando sabemos levar esperança para os nossos irmãos, nós já estamos trazendo o céu à terra. O céu desce à terra, para que a terra seja impulsionada para o céu. Todos nós, homens e mulheres, filhos e filhas do céu. Padre Fábio tem uma canção que diz, né? Filho do céu, eu sou filho do céu. Território santo, porque eu já tenho o céu dentro de mim. Então, é uma graça, é uma dádiva. Nós precisamos abraçar isso, meus irmãos. Porque o céu, ele, ao mesmo tempo que é um dom, ele também é uma escolha, é uma decisão nossa. Porque Deus, ele nos dá a liberdade. A carta aos Gálatas é muito clara. Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio, para escolhermos se nós queremos o céu, ou nós podemos optar pelo inferno. Somos muito livres. E como eu disse, na medida em que vamos cumprindo os mandamentos, em que vamos aderindo à vontade de Deus na nossa vida, em que vamos deixando a graça de Deus nos transbordar, nos plenificar, daí sim nós vamos desde já aderindo a este céu. Daí eu não terei mais medo da morte. Como diz São Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, morrer é ganho, porque eu já vivo em Cristo, eu já vivo o meu céu, eu já vivo fazendo a vontade de Deus, eu já vivo na intimidade com Deus. Na Santa Missa, que é o céu que desce à terra, é a Jerusalém celeste, eu sou impulsionado para o céu, me alimentando da palavra de vida eterna, me alimentando do pão vivo descido do céu, em comunidade que um ajuda o outro, em busca do paraíso, almejando o céu, tendo a intercessão dos santos, como uma garantia, porque nós temos amigos no céu. Geralmente nós temos amigos nos lugares onde nós queremos estar. Não é verdade? É por isso que existem os santos. Se eu tenho amigos num boteco, por exemplo, porque lá eu gosto de estar, não é? Se eu tenho amigos num salão de beleza, num mercado, numa loja, sei lá, é porque eu gosto de estar lá, eu frequento aquele lugar. Agora, quando eu tenho amigos do céu, quer dizer que eu quero estar lá. Eu ainda não posso estar lá, mas eu estou já intimamente unido a este céu, porque o céu faz parte de mim, eu sou cidadão de lá. Desterrado, como nós dizemos na Salve Rainha, né? Depois desse desterro, mostrar-nos Jesus, estamos desterrados. Então,
nós precisamos, nesse sentido, ir abraçando, ir pedindo, ir buscando a intercessão dos santos e cada vez mais entrando na comunhão dos santos, sabendo que nós, como igreja terrestre, igreja militante, nós, como igreja, nos ampliamos para o infinito, para a eternidade. É a igreja triunfante, igreja celeste, é a igreja padecente, que já tem a garantia do céu, mas que espera de nós também a caridade com as indulgências plenárias. Então é muita graça, meus irmãos. Como será bom e consolador nós ouvirmos: vinde benditos do meu Pai, recebei como herança aquilo que lhes foi prometido desde os primórdios, desde o início, que o Pai vos preparou desde a criação do mundo, como nos diz o Evangelho, porque eu fui abraçando este céu em mim a partir da minha obra de caridade, a partir do meu estender a mão, do meu aderir ao Evangelho. Daí sim eu levarei diante de Deus, porque nós prestaremos contas a Deus do que nós fizemos, o que não fizemos. Diante de Deus nós prestaremos contas e diremos: Senhor, eu não trouxe nenhum bem material, eu não trouxe nenhuma aquisição financeira, eu não trouxe nada diante de Ti, a não ser um coração que amou, um coração cheio de caridade, um coração que realmente cumpriu a Tua palavra de vida eterna. Eis aqui um coração que tanto Te amou, Senhor. Assim como o coração de Jesus, quando se revela a Santa Margarida e diz: eis o coração que tanto amou os homens. Nós poderíamos dizer, diante de Deus, diante do nosso juiz, que é um juiz amoroso, misericordioso, mas que espera também de nós a nossa parte: Senhor, eis um coração que tanto amou. Eis um coração que realmente aprendeu do coração de Jesus a amar e que hoje está aqui para mostrar o quanto amou, o quanto buscou, lutou para amar. E quando nós falamos de amor, nós falamos de uma força, um dom de Deus em nós, que nos mantém unidos em Deus. Como diz São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte vai nos separar do amor de Cristo. Porque realmente o amor vivido na nossa vida já é um sinal de eternidade feliz. Porque Deus é amor. Quando amamos, nós nos unimos intimamente a Deus e nós já vivemos intensificados na vida eterna. Já temos o gostinho de vida eterna, o sabor de vida eterna, quando amamos de verdade nesta vida. E falando de amor, falando de caridade, eu quero falar rapidinho sobre as indulgências plenárias, segundo os documentos da Igreja, que nós podemos lucrar para os nossos irmãos que estão no purgatório, especialmente nesses tempos. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel devidamente disposto e em certas e determinadas condições alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Existem indulgência parcial ou plenária, conforme libera parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Elas podem sempre aplicar-se aos defuntos por modo de sufrágio, pedindo por aqueles que estão no purgatório. Doravante indicar-se-á
a indulgência parcial apenas por essas palavras: indulgência parcial, sem determinação alguma de dias e anos. Ao fiel que, ao menos contrito de coração, realiza uma obra enriquecida de uma indulgência parcial, é concedida pela Igreja uma remissão de pena temporal igual à que ele mesmo obtém por sua ação. A pena temporal, né? A pena temporal é aquela pena que nós pagamos do purgatório. A culpa já nos foi perdoada na confissão, mas existem aqueles resquícios, aquela consequência do nosso pecado, né? Por exemplo, se eu porventura matei alguém, é só um exemplo, eu pedi perdão de coração, fui perdoado, mas a consequência ficou. Então essa consequência eu preciso também pagar. Eu preciso remir, né? Remir essa minha culpa temporal que vai acrescentando o meu tempo no purgatório. E as indulgências plenárias, elas vão apagando em mim esta pena temporal no purgatório. Joel, pode abaixar um pouquinho ali. Eu estou lendo um pouquinho do documento, né? Só para que fique um pouco mais claro. Para adquirir a indulgência plenária, é preciso fazer uma obra enriquecida de indulgência e preencher as seguintes 3 condições: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice, o Santo Padre o Papa. Requer-se, além disso, rejeitar todo o apego ao pecado, qualquer que seja, mesmo venial. Se falta essa plena disposição ou não se cumprem as supramencionadas condições, ficando intacta a prescrição das outras normas para os que se acham impedidos, a indulgência será apenas parcial. Então, para que se lucre indulgência pelos irmãos falecidos, né, as almas do purgatório, é preciso levar a sério esses quesitos, né? Confissão sacramental, comunhão eucarística, oração pelo Papa, pelas intenções do Papa, e, no caso dos fiéis defuntos, visitar no cemitério, né, os fiéis defuntos e rezar por uma alma específica para que seja liberta do purgatório e receba a graça da glória eterna no céu. Então procure também conhecer um pouco mais das indulgências plenárias, parciais, os terços que nós rezamos, nós podemos lucrar também indulgências parciais. Então é importante a gente conhecer, porque é uma riqueza da nossa fé, é um dom, é um presente de Deus, é uma riqueza, né? Da providência divina em nós. Então procure conhecer um pouco mais e sempre vai fazer bem para nós, para a nossa salvação. Amém? Então vamos suplicar as bênçãos de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa caminhada de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Senhora, nossa mãe, a mãe auxiliadora, São José, todos os santos e santas de Deus, que o Senhor bondoso Deus vos abençoe, vos guarde, vos acompanhe e proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grande abraço, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Filho do céu,